Olá, amigos e alunos do site Léo Van Holt, gente. Estamos no começo do ano de 2018 e eu achei importante fazer uma retrospectiva do ano de 2017 em relação às decisões do STF sobre poder e processo legislativo, que certamente pode aí cair no concurso da Câmara Legislativa do DF ou qualquer outro concurso que enfoque o poder legislativo, né, ao longo desse ano de 2018. Eu separei 8 jurisprudências muito importantes, talvez vocês já tenham tido acesso a elas, mas seria interessante, nesse momento aqui, a gente ver as 8 em sequência, tá bom? Vamos para a primeira jurisprudência, que diz o seguinte, tá? Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de uma denúncia ou queixa-crime e a instauração do processo penal contra governador de estado por crime comum, cabendo ao STJ, no ato de recebimento ou no curso do processo, dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Gente, isso foi decidido na ADI 5540, ficou, realmente a maioria de vocês já conhece essa jurisprudência, apenas alerta o seguinte, o parâmetro do presidente da República, e aí foi uma virada da jurisprudência do Supremo, o Supremo entendeu que agora não se aplica mais ao governador. A lei orgânica do Distrito Federal ou uma Constituição estadual não pode exigir para que o STJ, que é o órgão que julga os governadores por crime comum, ele necessite, e a Constituição estadual ou lei orgânica não pode prever isso, de uma autorização prévia da Assembleia Legislativa ou da CLDF. E, inclusive, também, como consequência, a instauração do processo não gera o afastamento imediato do governador. Isso vai depender do STJ, ao longo do processo, ou ao instaurar o processo, afastar o governador do cargo, ou então aplicar uma prisão preventiva ou uma outra medida cautelar prevista no Código de Processo Penal. Então, é importante, e aí eu gostaria que já colocasse na tela qual é a primeira jurisprudência, gente. É a seguinte, tela cheia aí para vocês. Se vocês quiserem dar um print da tela, é essa a primeira jurisprudência. Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia ou queixa e instauração do processo penal contra o governador por crime comum. Pode voltar aqui para mim? Lembrando que o Supremo não falou da situação do crime de responsabilidade, gente. Por quê? Se você pegar o artigo 77 da lei de impeachment, a lei 1079, ela traz a possibilidade de uma autorização da Assembleia Legislativa para que o processo de impeachment seja instaurado. Então, não trabalhe com esse conhecimento na prova, ele não vai cair porque o Supremo não bateu o martelo. O fato é que o Supremo definiu que em crime comum, a Câmara Legislativa ou uma Assembleia Legislativa não precisa autorizar a instauração do processo no STJ. É o que foi decidido na ADI 5540. Vamos então para uma segunda jurisprudência que tem a ver com essa primeira. A segunda é o seguinte: o STF declarou a inconstitucionalidade de normas de constituições estaduais e da lei orgânica do DF. Estas decisões não foram publicadas, pessoal, tá certo? Então, ainda precisa dessa publicação para a gente começar a trabalhar oficialmente com elas. Apesar de que isso caiu, realmente foi publicado no informativo do Supremo, né? A decisão não foi publicada. Mas é possível cair em concurso? É. Mas em relação à lei orgânica do DF, eu quero trazer algumas observações específicas. Estas normas da lei orgânica do DF e de constituições estaduais que previam o julgamento do governador por crime de responsabilidade pela Casa Legislativa, isso vai dar um problema, gente. Por quê? No caso da Bahia, foi essa ADI aqui, 4777, lá da Constituição do Estado da Bahia, o Supremo decidiu que quando a Constituição dizia que é a Assembleia Legislativa que julga o governador por crime de responsabilidade, não se compatibilizaria com a ideia de que só a União pode legislar sobre o tema. E aí isso estaria previsto na Lei 1079, e o Supremo já falou algumas vezes que a Lei 1079 daria a entender que seria um órgão heterogêneo, com 5 desembargadores e 5 deputados estaduais ou distritais, que juntos julgariam, né, formariam um órgão colegiado de 10 membros, e isto levaria a uma decisão de julgamento de crime de responsabilidade do governador. Então, existe uma jurisprudência do Supremo
que diz que, quando é crime de responsabilidade, o órgão julgador, não estou mais falando da autorização ou não para abrir o processo por impeachment, mas o órgão julgador, por crime de responsabilidade do governador, não pode ser a Assembleia Legislativa. E aqui, no caso do DF, a CLDF. Existe essa jurisprudência consolidada no Supremo? Existe. Ela especificamente se referiu à lei orgânica do DF? Não. Portanto, aluno e candidato de alto desempenho, você precisa saber que se cai numa prova de lei orgânica do Distrito Federal, a literalidade da lei orgânica do Distrito Federal, que diz que compete privativamente à CLDF julgar o governador em crime de responsabilidade, numa prova de lei orgânica do DF, eu marcaria correto. Você tem que ter o feeling de como veio o enunciado da questão. Agora, numa questão de concurso que esteja cobrando também o direito constitucional, e aí o examinador vai ter que te indicar isso, a jurisprudência do Supremo não concorda que o julgamento por crime de responsabilidade seja pela Casa Legislativa à luz dos artigos 77 e 78 da Lei Federal 1079 de 50, e aí caberia à União legislar, não a uma Constituição Estadual ou a lei orgânica do DF. Fique, então, com essa jurisprudência, botando de novo na tela, bote aí, se você quiser dar um print, tá certo? Bota aí na tela. O Supremo declarou ainda a inconstitucionalidade de normas de Constituição estaduais e da lei orgânica que prevêem o julgamento do governador por crime de responsabilidade pela Casa Legislativa e o afastamento automático do governador de suas funções quando recebida a denúncia ou a queixa-crime. Observação: foram declarados inconstitucionais o artigo 60, inciso 23, as expressões admitida a acusação pelo voto de 2/3 da CLDF, contida no artigo 103 caput, e o artigo 103, parágrafo 1º, inciso 1, todos da lei orgânica, e não o artigo 84. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você pega, esta decisão ainda não foi publicada, só que o Supremo errou. O Supremo can do no wrong, o Supremo erra e erra muitas vezes. Talvez acerte mais do que erra. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o Supremo falou que estaria declarada a inconstitucionalidade do artigo 84, parágrafo 1º, inciso 1 da lei orgânica, que nem existe. Então, talvez haja aí uma correção desta decisão do Supremo, porque deu a entender que era esses dispositivos que estão sendo declarados inconstitucionais, e isto vai gerar, mesmo numa prova de lei orgânica, esses dispositivos da lei orgânica você já vai ter que marcar como errados em uma prova de lei orgânica, porque o Supremo declarou a inconstitucionalidade especificamente dessas normas da lei orgânica do DF, que foi o que eu falei. A instauração do processo por crime comum do governador não depende de uma autorização da CLDF. E exatamente por isso, a instauração do processo não gera o afastamento automático do governador. É o STJ que vai decidir sobre isso, caso a caso, como a gente viu na jurisprudência anterior. Não é um assunto fácil. Veja essas duas jurisprudências em conjunto e perceba que você vai ter que entender tudo muito bem direitinho para não errar isso em prova. Vamos para a jurisprudência número 3. A jurisprudência número 3 dizia o seguinte: parlamentar que sofrer condenação criminal definitiva à prisão em regime fechado, que ultrapasse 120 dias, perde automaticamente o mandato com essa condenação, não havendo necessidade de deliberação do plenário de sua Casa Legislativa. Olha só, gente, isso foi decidido pelo Supremo ainda no primeiro semestre. Foi o ministro Luiz Roberto Barroso que insuflou a ministra Rosa Weber, e aí os dois foram os principais que decidiram isso na turma do Supremo, para dizer o seguinte, gente: em regra, cuidado, e eu explico isso nas aulas, pela letra da Constituição, o que nós temos é condenação criminal definitiva de um deputado federal, de um senador, ou até de um deputado distrital, gera uma perda de mandato a partir de deliberação da Casa Legislativa. É o que está no artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal. E isto, em regra, pela literalidade da Constituição, é o que você tem que marcar. Mas pode uma questão de prova, e é bem provável que a questão use esta jurisprudência do Supremo, e aí vai dizer, olha, se o parlamentar for condenado a regime fechado, numa prisão que vai ser maior do que 120 dias,
o Supremo fez, se você tiver curiosidade, lê esse julgado, né, lá no site do Supremo de maneira mais aprofundada. O Supremo entendeu que as licenças para tratar de assuntos particulares não podem ultrapassar 120 dias por sessão legislativa. O parlamentar que faltar a 1/3 das sessões ordinárias de uma sessão legislativa também perde o mandato. Aí o Supremo falou, então, condenações criminais por prisão em regime fechado, que o cara vai ter que ficar preso, vai ali para Papuda, aqui no Distrito Federal, na prisão da Papuda. Se isso for maior do que 120 dias, obviamente ele vai perder, vai faltar as sessões legislativas, as sessões ordinárias, e aí você já tem a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, ou se fosse o caso o TJDFT, ou quem estivesse julgando aquele processo do deputado distrital, automaticamente declarar a perda do mandato se for a uma prisão, regime fechado, maior do que 120 dias. Vamos voltar então? Fiquem com isso na cabeça, tá? Bota aí tela cheia. Parlamentar que sofrer condenação criminal definitiva a uma prisão em regime fechado, regime prisional fechado, que ultrapasse 120 dias, perde automaticamente o mandato com essa condenação, não se aplicando, né, o artigo 55 da Constituição, e também não havendo necessidade de deliberação do plenário de sua casa legislativa, não se aplicando o artigo 55, parágrafo 2º, que diz que tem que ter uma deliberação do plenário. É isso que o Supremo decidiu nesse caso. Quarta jurisprudência, vamos ver. A quarta jurisprudência diz: a interpretação adequada do 62, parágrafo 6º da Constituição implica o sobrestamento apenas dos projetos de lei ordinária que possam ser objeto de regramento em medida provisória. Bom, gente, isso aqui nada mais é do que a interpretação que a gente trabalhou em sala de aula, mas apenas foi realmente sufragada pelo plenário do STF, que o artigo 62, parágrafo 6º, diz que uma medida provisória tramitando no plenário da Câmara ou no plenário do Senado com 45 dias de sua publicação, tranca a pauta em relação a todas as demais deliberações legislativas do plenário daquela casa. Só que há muito tempo é a chamada interpretação Michel Temer, que já tinha tido uma liminar no Supremo, e em 2017 o plenário confirmou. E isso eu explico em sala de aula, que é o quê? Na verdade, houve uma interpretação à luz da agenda do legislativo, da separação de poderes, para dizer que, na verdade, o sobrestamento de pauta não incide sobre PEC, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, projeto de lei complementar, só sobre projeto de lei ordinária em matérias que rivalizem, que possam ser objeto de medida provisória, à luz dos limites de conteúdo, né, que principalmente o artigo 62, parágrafo 2º, parágrafo 1º, vai trazer lá em relação à medida provisória. Então, sendo uma lei ordinária de direito penal, medida provisória não pode dispor sobre direito penal. Então, não está trancando a pauta. Você pode votar uma medida provisória trancando a pauta, você vota um projeto de lei ordinária que trate de matéria penal. Agora, se for uma medida provisória que trate de um tema de, sei lá, aumento salarial, que a medida provisória poderia ter tratado, aí a medida provisória tranca a essa lei ordinária. Então, voltando a essa jurisprudência, pode botar aí na tela cheia, dá um print na tela se você quiser. A interpretação adequada do 62, parágrafo 6º da Constituição implica o sobrestamento apenas dos projetos de lei ordinária que possam ser objeto de regramento em medida provisória. Não deixe de saber isso para a sua prova. Vamos para mais uma jurisprudência, a quinta. Né? O juízo político de admissibilidade exercido pela Câmara dos Deputados precede a análise jurídica pelo Supremo para conhecer e julgar qualquer questão ou matéria defensiva suscitada pelo denunciado, isto em relação, obviamente, gente, ao caso Michel Temer, né, que a Câmara dos Deputados entendeu que não era o caso de abrir o processo penal por crime comum no STF, e isto o Supremo entendeu que ele manda, né, o Supremo, e aí o ministro Edson Fachin, como relator do caso, mandou ao Supremo Tribunal Federal, ou mandou à Câmara dos Deputados, para saber se a Câmara autorizaria ou não o processamento, antes de o Supremo Tribunal Federal enviar o processo ao acusado, né, ao presidente Michel Temer, para que ele exerça uma defesa prévia de 15 dias, antes de o Supremo Tribunal Federal deliberar se recebe ou não a denúncia, né, porque a denúncia foi oferecida. Ao ser oferecida, o ministro Edson Fachin,
ele faz um recebimento ali provisório, mas não no plenário do Supremo, ele remete à Câmara dos Deputados para que ela delibere se abre ou não o processo. Como a Câmara dos Deputados falou que não abre, em duas situações, né, ao longo do ano de 2017, não tivemos a abertura. Se a Câmara dissesse sim, aí o ministro relator iria dar o prazo de 15 dias de defesa prévia, de acordo com o processo específico criminal, né, e depois o plenário do Supremo avaliaria a justa causa ou não para abrir efetivamente o processo penal. A análise da Câmara dos Deputados é anterior a todas essas etapas de defesa prévia e tudo mais. Foi isso que o Supremo quis dizer nesse julgamento que vai aparecer na sua tela, se você quiser, você dá um print dela aí de novo. O juízo político de admissibilidade exercido pela Câmara precede a análise jurídica pelo Supremo para conhecer e julgar qualquer questão ou matéria da defesa suscitada pelo denunciado. Primeiro mandou para a Câmara dos Deputados e a Câmara decidiu por que não era o caso de abrir o processo. Vamos aqui para a sexta jurisprudência. O Judiciário dispõe de competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares que se refere ao 319 do CPP a parlamentares. Contudo, sempre que a execução da medida cautelar impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato, elas devem ser submetidas à deliberação da respectiva casa em 24 horas, por força do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Vocês sabem que esse caso aqui se referia a toda a polêmica com o senador Aécio Neves. Porque o senador Aécio Neves teve, num primeiro momento, pela turma do Supremo, aquela questão de recolhimento noturno, né, de que ele não poderia exercer o mandato, ele estava suspenso do mandato de senador, e o Supremo entendeu que, no plenário, que para que uma medida cautelar, além da prisão, né, menos gravosa do que a prisão, seja aplicada para um parlamentar, gente, e que isto interfira direto ou indiretamente no exercício do mandato, à luz do 53, parágrafo 2º da Constituição, isto tem que ser enviado para a Casa Legislativa deliberar se aceita ou não aceita em 24 horas essas medidas restritivas. E no caso do Senado, decidiu-se que o senador Aécio Neves não deveria passar por essas medidas restritivas. Então, isto ainda está em discussão no Supremo, foi o que aconteceu ao longo do segundo semestre, se isso é extensível para deputados estaduais e distritais, né? Qual é a extensão disso? Porque o Supremo bateu o martelo para deputado federal e senador. Está bem empatado o jogo, tá? 4-4, teve um voto né, que ficou um pouco em cima do muro, mas a gente ainda tem mais outros ministros para votar. E então, para deputado distrital, não precisa se preocupar ainda com isso, apesar de que isso vai ser decidido nos primeiros meses de 2018. Mas, por enquanto estamos aqui na retrospectiva de 2017, não precisa se preocupar ainda, apesar de que daqui a pouco a gente vai noticiar esta novidade, é que para deputado federal e senador, o que é que nós temos? Pode botar aí na tela. Repetindo, e mais uma vez, se você quiser, dê o print na tela. O Judiciário dispõe de competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares que o Código de Processo Penal, né, traz, inclusive para parlamentares. Mas sempre que a execução da medida cautelar impossibilitar, direto ou indiretamente, o exercício do mandato, elas devem ser submetidas à deliberação da respectiva casa em 24 horas. Não deixem de saber isso. Penúltima jurisprudência. Vamos cá. A Constituição não proíbe a extinção de tribunais de contas dos municípios. Ora. Né, gente? Lá pelo artigo 31 da Constituição Federal, a gente tem que os tribunais de contas municipais, eu não posso ter a criação de novos. Né? Só existiam, à época de 88, Rio de Janeiro e São Paulo, de um município, né, o Tribunal de Contas Municipal. Mas Tribunal de Contas dos municípios pode existir. O Supremo não impede que exista. Agora, o Supremo também diz que não é impossível extingui-los, que foi o caso do Ceará. Tá certo? No Ceará tinha Tribunal de Contas dos municípios, vieram lá a Assembleia Legislativa do Ceará, extinguiu o Tribunal de Contas dos municípios. A Constituição exige que cada estado tenha um TCE, um Tribunal de Contas estadual. Mas Tribunal de Contas dos municípios é uma faculdade o estado ter ou não. É isso que se diz nessa jurisprudência 7. Portanto,
pode botar aí na tela cheia, que é o quê? A Constituição Federal não proíbe a extinção de Tribunal de Contas dos municípios. E aí, o item 8, vamos aqui para o nosso quadrinho, olha que beleza, o item 8, a última. O Supremo promoveu esta last but not least, por último, mas não menos importante. O Supremo promoveu mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição, assentando que o Supremo pode declarar incidentalmente leis inconstitucionais com eficácia erga omnes e efeito vinculante, cabendo ao Senado apenas intensificar a publicidade da decisão do Supremo. Pessoal, isso foi tomado no final de novembro, isto é uma virada muito grande na jurisprudência do Supremo. O ministro Gilmar Mendes já defendia isso há muito tempo, e outros, né? Lá atrás, quando o ministro Gilmar Mendes levantou pela primeira vez, o ministro Sepúlveda Pertence falou: mas, ministro, o senhor está querendo transformar o Senado num garoto de recado, num menino de recado, e é isso mesmo. Porque o que o Supremo bateu o martelo é que o Senado Federal, caberia a ele, numa resolução do Senado, ampliar a publicidade de uma decisão em controle incidental, tá? Por mais que essa decisão tenha sido tomada num ADI, gente, o Supremo estava analisando outra lei. E disse, olha, as leis estaduais são constitucionais e a lei federal que trata do amianto, né, o amianto crisotila, a lei federal que não estava em discussão, eu estou declarando ela inconstitucional. O fato de você estar num ADIM não permite que isso aconteça, gente. Tá? Era controle incidental dentro de um controle abstrato, não tem problema nenhum disso acontecer. O Supremo já tinha feito isso, inclusive com a lei federal, já anteriormente. No âmbito de uma decisão de controle incidental ou de ADI, né, ADIM, que é controle abstrato, ela incidentalmente diz que uma lei é inconstitucional. O Supremo já tinha feito isso, por exemplo, na ADI 4029. Tá? Num caso específico. E aí pegou a resolução do Congresso que trata de medidas provisórias, tinha nada a ver com o caso da ADI 4029, disse que era inconstitucional. Eram controles incidentais que aconteciam dentro de um ADI. Podia acontecer. Qual é a novidade? O Supremo falou. O Supremo pode, não importa se é dentro de um ADIM ou se é num recurso extraordinário, o Supremo pode fazer controle incidental, dizendo que incidentalmente não era o objeto principal da ação. Incidentalmente ele diz que uma lei é inconstitucional, mas ele dá a esta decisão efeitos vinculantes e erga omnes. Isto é uma virada, porque dá a entender que não é o Senado Federal que amplia a decisão do Supremo, que foi dada num caso concreto, incidentalmente, com efeitos entre as partes, e ampliado erga omnes e com efeito vinculante. A própria decisão do Supremo, num controle incidental, já pode ter eficácia vinculante e efeitos erga omnes, e são a grande virada, é a chamada abstrativização do controle incidental, né, ou do recurso extraordinário, mas aqui pode ser em qualquer outra ação. Um controle incidental pode ter eficácia erga omnes e efeito vinculante, é o Supremo que pode fazer isso, e o Senado Federal caberia ou não, se ele quiser. Eu ainda acho que o Senado não é obrigado, a gente vai ver nos concursos futuros como é que vai ser. O Senado Federal não estaria obrigado a publicar uma resolução do Senado ampliando. Tem gente que defende isso, tá certo? Tem alguns doutrinadores do controle de constitucionalidade que defenderiam, inclusive Gilmar Mendes, que o Senado Federal não tem uma discricionariedade nessa resolução. Seria uma atitude vinculada do Senado publicar essa resolução. Como é que você vai exigir que um senador vote sim, gente? Para mim, continua sendo discricionário, mas vejamos como é que os livros, né, em 2018 vão trazer esta novidade, interpretar, e isso ainda vai ser depurado para depois cair em concurso. Tá? Se o Senado Federal é obrigado ou não a publicar essa resolução. De qualquer modo, para o Supremo, a eficácia erga omnes e vinculante já é com a decisão do Supremo. O Senado Federal apenas amplifica essa publicidade, como se precisasse dar um recado para a sociedade brasileira. Sociedade brasileira, o Supremo disse que isso é inconstitucional. Né? Esvazia o artigo 52, inciso 10, não é uma decisão da melhor técnica à luz da força normativa de um dispositivo constitucional, mas o Supremo já está reiteradamente, gente, decidindo, né, casos em que a literalidade da Constituição é ultrapassada de uma forma questionável
no âmbito desse fenômeno do ativismo judicial, né, e de sentenças aditivas que ultrapassam a literalidade da Constituição. Essas são as 8 jurisprudências. Para terminar mesmo, né, pode voltar aí para a tela com ela cheia. Ó, jurisprudência 8, o Supremo promoveu mutação constitucional do 5210, assentando que o Supremo pode declarar incidentalmente leis inconstitucionais com eficácia erga omnes e efeito vinculante em controle incidental, como está escrito aí, cabendo ao Senado apenas amplificar a publicidade da decisão do Supremo. Mas vai aí para o último slide, tá? Pode descer aí para o último slide, que ele vai dizer o seguinte: cuidado, gente, ó, informativos, pode botar aqui na tela, né? Você já viu aí, pode colocar aqui, informativos 867 e 885, está subjúdice, esta restrição da prerrogativa de foro, apesar de que já foram 7 votos muito consistentes a favor desta tese do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que o foro privilegiado seja aplicado apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, e que a competência para processar e julgar não seja mais afetada após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para que sejam apresentadas as alegações finais, em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o que ocupava, qualquer que seja o motivo. Isto ainda não foi decidido, está subjúdice, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista, Deus sabe quando é que ele vai devolver, mas de qualquer modo, isso aqui, num futuro breve, vai ser definido, e quando for, a gente explica melhor, porque isso aqui é bem complexo, tá bom? Esta é a retrospectiva 2017, né? Espero que vocês tenham gostado. Lá no nosso site, leovanholt.com.br, você pode baixar lá naquele blog de notícias que fica abaixo no site, gente. Esse vai estar lá, retrospectiva 2017. Você pode baixar um PDF com essas 8 jurisprudências e esse alerta final, tá bom? Feliz 2018, de muitas aprovações. Vamos que vamos, gente, e até uma próxima postagem. Tchau.